Comentaristas, inclusive tratando dos muitos aspectos que envolvem o caso do Banco Master. Por exemplo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele disse hoje que os processos de auditoria e sindicância interna livram Roberto Campos Neto de qualquer culpa pelo caso do Banco Master. A gente também separou esse trecho. Acompanhe. E aí, o que aconteceu lá do ponto de vista da aprovação, eu consigo relatar o que está nos autos ali, né? O que está nos autos foi exatamente isso. Ele apresenta em 2019, em fevereiro de 2019 é rejeitado pela origem e depois, em outubro de 2019, ele é aprovado. Não há, em nenhum processo de auditoria ou de sindicância, nada que encontre qualquer culpa por parte do ex-presidente Roberto Campos. Aí a manifestação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, participou da sessão da CPI do crime organizado, destacando inclusive que a auditoria foi realizada, uma sindicância foi feita e não há qualquer indício de participação de Roberto Campos Neto no caso do Banco Master. Não há culpa de Roberto Campos Neto enquanto ele era presidente do Banco Central. Deixa eu passar para os nossos comentaristas, começar com o Roberto Mota, a participação de Gabriel Galípolo e essa informação que me parece muito relevante, né? Já que há vários integrantes do atual governo que jogam no colo de Campos Neto a culpa pelo caso do Banco Master. Mota. É uma ocasião rara a gente testemunhar isso que a gente testemunhou vindo do Galípolo, e eu faço aqui mais uma vez o meu meia-culpa, porque eu tinha péssimas expectativas para o mandato dele, mas as minhas expectativas foram subvertidas. Eu sou o primeiro a admitir que eu errei. Mais uma vez, esse depoimento foi dado na CPI do crime organizado, não é isso? Crime organizado, chamando o presidente do Banco Central. Eu vou repetir o que eu disse antes. É pirotecnia, busca por holofotes. E aí, nesse caso, tem até o desejo de criar uma aparência de imparcialidade, né? Convidaram o Galípolo, chamaram também Roberto Campos Neto para dizer, não, aqui somos todos neutros, a gente vai investigar de todos os lados. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para responder ao comentário do Dávila, e o meu voto vai ser totalmente na direção oposta. O caso do Master tem a ver com crime organizado? Claro, no Brasil, praticamente tudo que acontece de ruim tem algum envolvimento com o crime organizado. Mas o caso Master não é o essencial para uma CPI que está investigando o crime organizado. O essencial é o Comando Vermelho, o PCC, os amigos dos amigos, e eu já perguntei antes, aqui vou perguntar de novo, onde estão os resultados? Onde estão os avanços da CPI do crime organizado? Onde estão as propostas legislativas que vão possibilitar ao Brasil virar esse jogo, deixar de ser refém do crime organizado? Não há resposta para essa pergunta. E o segundo ponto que o Dávila colocou, eu tenho uma posição completamente oposta. É evidente que o passado do parlamentar importa. É claro, o passado do parlamentar é um indicativo da sinceridade das ações dele. É olhando o passado do parlamentar que a gente conclui se o que ele está fazendo hoje vem de convicção ou é apenas uma manobra oportunista que ele sabe que não vai dar em nada. Mas aquele discursinho que eu vou fazer lá, nós vamos fazer um corte fantástico, vai bombar nas redes sociais. E sempre pega os incautos. Quem é que consegue acompanhar o trabalho dos 81 senadores? Muita gente vai olhar aquele discurso e vai dizer, nossa, que corajoso, enfrentando os ministros. Como disse bem Cristiano Beraldo, ele foi eleito por um partido que já entrou inúmeras vezes com ações na Suprema Corte para pedir o ativismo judicial, que acabou com o equilíbrio dos poderes na República. Então, meu amigo, pode até convencer alguém que está desinformado, mas aqui na bancada dos pingos não vai passar, não. É pirotecnia e desejo de aparecer.
Pois é, o Dávila, claro, vai querer trazer também o seu ponto de vista, um complemento ao que disse o Mota e o Cristiano Beraldo. Vai lá, Dávila. Não há possibilidade do crime organizado crescer do jeito que cresceu no Brasil sem uma mega operação de lavagem de recursos. E lavagem de dinheiro aconteceu por algo que foi a escalada do número de fintechs e também de corretoras no país. Então, o Banco Central, de um certo sentido, até estimulou essa criação de fintechs como se fosse para aumentar a concorrência bancária, mas não aumentou na mesma proporção a sua capacidade de fiscalizar. Então, não há dúvida que muitas corretoras e fintechs viraram fachada de lavagem de dinheiro do crime organizado. Se não existissem, provavelmente o crime organizado ia ter um pouco mais de dificuldade de lavar dinheiro na quantidade que vem sendo lavado. Então, houve uma assimetria na história do Banco Central. A parte de fiscalização não cresceu na velocidade que se espalhou a criação de corretoras e fintechs. E essas entidades são, sim, um braço importantíssimo do crime organizado. É tão importante quanto as ações criminosas. Porque sem lavagem de dinheiro, o crime organizado é sufocado. Por isso, para combater o crime organizado, é preciso desmantelar os esquemas de lavagem de dinheiro. Em qualquer lugar do mundo, Caniato, foi por aí que começou o desmantelamento das organizações mafiosas. Foi justamente pelo asfixiamento financeiro. Então, é sim um elemento muito importante. E a segunda coisa, esse personalismo da política, o senador Alessandro Vieira, ele é relator de uma comissão montada por representantes de todos os partidos. Tem presidente, tem relator, tem membro. Então, se ele como relator que aproveitou isso para aparecer nos holofotes, ok, o que fez no passado tá bom, mas não é ele, não é a decisão monocrática que nem o da Suprema Corte. Isso é uma comissão, o nome chama-se comissão que tem que ter a proporcionalidade dos partidos representados. Então, querer colocar todo o holofote no Alexandre de Moraes porque ele fez no senador Alessandro Vieira porque ele fez isso, uma declaração, é distorcer a realidade. O papel de uma comissão é um colegiado, é uma decisão de colegiado. Portanto, vamos tirar um pouco deste personalismo, porque, felizmente, no Congresso Nacional não tem decisões monocráticas, como é o caso do Supremo Tribunal Federal.